Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está chegando aqui no canal. Se você está voltando, muito obrigada, eu fico muito feliz por receber você novamente. E se você está chegando pela primeira vez, eu espero que você se sinta bem, se sinta confortável por estar aqui no canal. Que você possa encontrar luz, paz, tranquilidade e conforto para a tua alma através da leitura das escrituras, porque esse é o meu propósito, através da leitura da Bíblia, aprender, trazer conforto e conhecimento para mim mesma e levar conforto, paz, tranquilidade e conhecimento para você que está me assistindo, que eu possa ser inspirada para fazer interpretações das escrituras que possam te trazer conforto, que possa ser um esteio na tua vida, que possa ser um caminho iluminado. Continuando com as leituras anteriores dos outros vídeos, nós vamos avançar um pouco mais no livro de Jó. E nós vamos ler hoje do capítulo 11 ao capítulo 13. Que vai nos contar um pouquinho mais da história de Jó. No capítulo 11, o terceiro amigo de Jó começa a falar. Dois já falaram e nós vimos em vídeos anteriores. E vimos também que a fala desses amigos não é uma fala tão eficiente, porque não traz conforto a Jó e tem uma pegada de julgamento e de cobrança. E temos visto e tem sido falado sobre a importância de sermos bons amigos, amigos que verdadeiramente se importam, que usa de empatia, aquele amigo que sofre com o amigo que está passando por dificuldades, sem julgar, sem tomar conclusões. E nesse capítulo 11, nós vamos ver o que o terceiro amigo de Jó tem a dizer para ele. Então vamos. O título tá aqui. Caiu meu marcador. O título tá aqui, ó. Por acaso tem razão o falador? Vamos ver. Lê comigo. Então, Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse: será que todas essas palavras ficarão sem resposta? Por acaso tem razão o falador? Você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? E quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Ah, minha nossa. Jó, eu estava com tantos problemas para ouvir isso. Quantas vezes nós fomos assim também? Eu espero que nunca, que nem eu, nem você tenha sido um amigo assim, uma amiga assim. Pois você diz: a minha doutrina é limpa e sou limpa aos olhos de Deus. É o que Jó diz e afirma.
Mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecido parte da sua iniquidade. Que julgamento Jó estava sendo submetido pelo seu amigo. Será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? A sua medida é mais longa do que a terra, mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Deus conhece os homens falsos e sem esforço vê a iniquidade. Mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem. Se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade das suas mãos e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá, pois você esquecerá os seus sentimentos e só lembrará deles como de águas passadas. A sua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, será como amanhã. Você se sentirá seguro, porque haverá esperança. Olhará ao redor e dormirá tranquilo. Você se deitará e ninguém irá atemorizá-lo. E muitos procurarão obter o seu favor, mas os olhos dos ímpios desfalecerão sem que ninguém encontre refúgio. A única esperança deles será morrer. As palavras de Zofar, apesar de ter sido palavras que julgaram Jó, e Jó era sim um homem íntegro e um homem justo, apesar de ter julgado Jó, essas palavras possuem uma grande verdade. A verdade de que, se dispusermos o nosso coração e estendermos as nossas mãos para Deus, se lançarmos fora, para longe a nossa iniquidade, e não permitir que a injustiça habite em nós, em nosso lar, em nossas vidas, então nós levantaremos os nossos rostos sem mácula, porque haverá esperança, porque dormiremos tranquilos, e porque mesmo passando pelas tormentas da vida, a nossa vida vai estar alicerçada sobre a rocha. E quando as tempestades vierem, esse alicerce e a casa não ruirá. Por isso que nós precisamos dispor o nosso coração. E como eu disponho o meu coração a Deus? Essa pode ser uma pergunta que você esteja se fazendo nesse momento. Como eu disponho o meu coração? Como eu estendo as minhas mãos ao Senhor? Eu tenho uma resposta para isso.
das Escrituras, da obtenção de conhecimento, você vai aprender que é preciso guardar os mandamentos de Deus, amar as pessoas, mas antes amar a si próprio, porque você primeiro precisa se amar para depois amar o próximo. Guardar os mandamentos de Deus, ser honesto, ser justo, ser complacente, ser amável, agir como Cristo agiria, e em momentos de dúvidas perguntar como meu Salvador faria, o que meu Salvador faria neste momento. Essa pergunta, o que meu Salvador faria neste momento, o que Jesus Cristo faria, é um virar de chave, porque nós vamos saber a resposta e vamos tomar as nossas decisões acertadas. Então é um capítulo cheio de grandes ensinamentos para mim e para você. Dando continuidade, eu vou para o capítulo 12 agora. Zofar falou, e agora Jó vai responder. Então Jó respondeu: na verdade, vocês são o povo, e com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho entendimento, e nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu, que invocava a Deus e Ele me respondia. O justo e o reto são motivo de riso. No pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça, o empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Os opressores têm paz em suas tendas, e os que provocam a Deus estão seguros. O Deus deles é a sua própria força. Mas pergunte agora aos animais, e cada um deles os ensinará. Pergunte às aves dos céus, e elas lhe contarão. Ou fale com a terra, e ela o instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. De todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida de todos os seres vivos e o espírito de todo o gênero humano. Por acaso o ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas? Essa pergunta. Está a sabedoria com os idosos? Será que a longevidade traz o entendimento? Com Deus estão a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não pode ser reconstruído. Se ele lança alguém na prisão, ninguém a pode abrir. Se ele retém as águas, elas secam. Se ele as solta, elas devastam a terra. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas, no controle da tua vida, no controle da minha vida. E Jó pergunta: será que a longevidade traz o entendimento? E ele ressalta que é em Deus que está todo o conhecimento e o entendimento de que Jó precisa.
Com Ele estão a força e a sabedoria. Com Deus está a força e a sabedoria. A Ele pertencem o enganado e o enganador. Ele leva os conselheiros embora, descalços, e faz os juízes de tolos. Solta os laços que prendem os reis e amarra uma corda aos seus lombos. Ele leva os sacerdotes embora, descalços, e transtorna os poderosos. Deixa os conselheiros sem palavras e tira o entendimento dos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas revela coisas profundas e traz à luz a densa escuridão. Deus engrandece as nações e depois as destrói. Dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento dos chefes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminhos. Nas trevas andam tateando sem terem luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Capítulo 13. Eis que os meus olhos viram tudo isso, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Em nada sou inferior a vocês, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não falem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados. Vocês poderiam passar por sábios. Ouçam agora a minha defesa e prestem atenção aos argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidades em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais por ele? Argumentarão a favor de Deus? Por acaso seria bom se ele os examinasse? Ou vocês zombariam dele como zombam das pessoas? Ele certamente os repreenderá se em oculto forem parciais. A grandeza dele não os amedrontaria e o terror dele não cairia sobre vocês. As máximas de vocês são provérbios de cinza. As defesas de vocês são muralhas de barro. Calem-se diante de mim e eu falarei. Que venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará. Já não tenho esperança. Mesmo assim, defenderei a minha conduta diante dele. Também isto será a minha salvação, o fato de um ímpio não comparecer diante dele. Ouçam com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa. Estou certo de que serei justificado.
quem há que possa entrar em litígio comigo? Se houver, eu fico calado e morro. Concede-me somente 2 coisas, ó Deus, e assim não me esconderei de ti. Tira a tua mão de cima de mim e não me amedronte o teu terror. Então Jó está pedindo 2 coisas a Deus. Tira a tua mão de cima de mim e não me amedronte o teu terror. Então, nós vimos até esse ponto desse capítulo a defesa de Jó, que conhecia a sua própria dignidade e que preferiria que os amigos se calassem do que ficassem falando coisas que não sabem, do que ficarem julgando Jó por imaginarem que Jó estava passando por tudo aquilo porque era iníquo, quando Jó era um homem correto. Então Jó pediu 2 coisas a Deus. Tira a tua mão de cima de mim e não me amedronte o teu terror. Interpela-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Porque escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo. Queres aterrorizar uma folha levada pelo vento e perseguirás a palha seca, pois decretas contra mim coisas amargas. Me atribuis as culpas da minha mocidade. Também prendes os meus pés com correntes. Observas todos os meus caminhos e traças limites. Aponta os meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida pela traça. E aqui eu finalizo o capítulo 13 de Jó, que traz um grande desabafo de Jó para Deus. Ó Deus, porque me consideras teu inimigo? E para Jó, essa pergunta ainda era muito enigmática, porque ele sabia da fidelidade que ele tinha para com Deus. Os amigos de Jó não sabiam, porque os amigos de Jó não sabiam todas as coisas. E eles começaram a presumir que Jó estava em pecado, os seus filhos. E todas aquelas coisas estavam acontecendo por causa da iniquidade de Jó. E é muito bonito quando Jó abre o seu coração e pergunta: por que escondes o teu rosto de mim? Interpela-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Jó estava ansioso por respostas. Ele estava ansioso por saber o que estava acontecendo, porque aquilo tudo estava acontecendo com ele, já que ele era tão fiel. Eu gosto de trazer para a vida da gente todas as coisas que nós aprendemos lendo os livros sagrados. E você pode estar se perguntando também: eu sou tão fiel
e leal a Deus. Eu guardo os mandamentos. Eu sou uma pessoa honesta e correta. Eu oro todos os dias. E eu coloquei o meu coração para Deus. Então por que eu estou passando por tantos desafios, por tantas tribulações e por tantas tormentas? Você pode estar se perguntando também. Então, tenta entender a história de Jó, para entender que o Senhor estava testando a fidelidade dele. Nós não conhecemos os propósitos de Deus, os desígnios dele, porque só a ele pertence. Os seus segredos pertencem a ele. Mas nos ajuda a ter um mínimo de compreensão do motivo pelo qual às vezes passamos por situações incompreensíveis. Na verdade, o Senhor deseja saber se somos leais a Ele, também nas dificuldades. Se vamos permanecer ou se vamos murmurar, reclamar, negar a Deus, negar a Jesus Cristo. Então, não murmura, não reclama, não se decepciona com Deus. O melhor caminho no momento das tormentas é apegar-se a Ele, agir, ter fé, não murmurar, ter uma atitude positiva, ter uma atitude feliz, continuar caminhando, porque a luz da esperança, da solução e de dias melhores vai surgir para você no horizonte. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que essas palavras confortem o teu coração, te traga paz, te traga serenidade para pensar, para poder agir dentro da sabedoria que o Senhor deseja que você haja. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Dá uma olhadinha no canal que tem muitas coisas boas. Muito obrigada e até a próxima. Beijo.